A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado, têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola, no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Alô, Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Hora da AmCham, o programa de rádio que lhe conta o que de mais importante se faz e acontece nas relações entre Angola e Estados Unidos. Já sabe, na segunda quarta-feira de cada mês trazemos-lhe aqui na LAC um painel de especialistas de petróleo e gás que analisam os temas mais prementes do setor de petróleo e gás no nosso país. Foram escolhidos alguns temas da atualidade. Começamos pelo onshore, que houve a revelação das empresas que vão ficar com a exploração e também nos grupos empreiteiros dos blocos em terra, ou que se preferirem onshore, nas bacias do Kwanza e do Baixo Congo. 5 das empresas a explorar são angolanas: Somoil, a Simples Oil, a Angola Integrated Services, a AES, há também a Alford Petroleum e, obviamente, uma empresa que também vai chamando a atenção. São 5 no total as empresas. Depois, os canadianos da Mineral One ficam com todos os outros blocos e as outras empresas vão se juntar para ficar. Mas o resultado deu maioritariamente empresas nacionais. A NPG já reagiu dizendo que espera investimentos, pelo menos nos poços e também a nível da infraestrutura e outras componentes, de à volta de 3 mil milhões de dólares nos próximos 5 anos e espera pelo menos nos blocos da bacia do Baixo Congo, onde já há alguns blocos operados pela Somoil e que já têm produção. Diz-se que num período inferior a 3 anos espera-se ter o first oil, né? Porque já há produção e a própria Somoil candidatou-se para os blocos vizinhos. Não ficou com a exploração e no outro ficou efetivamente com o mesmo número de participação que a empresa que ganhou o bloco, mas ficou com os 2 blocos vizinhos. Se quem já lá explora se candidata a operar os blocos vizinhos, é porque de facto há bons indicadores. E assim a NPG diz que o first oil nesta bacia, em menos de 3 anos, poderemos ter o first oil por ali. Já na bacia do Kwanza, há a previsão de que o first oil surja em 3 a 4 anos, segundo a própria NPG, em declarações à expansão, e
ficamos naturalmente a saber que há expectativas muito positivas à volta disso. É claro que aqui levantam-se muitos fatores, que é da experiência das empresas nacionais. Li um artigo muito negativo sobre a exploração, que achei exagerado, mas pronto, cada um tem direito a uma opinião e nós aqui também temos a nossa e vamos trazê-la. Sem mais delongas, vou começar por saudar os nossos convidados. Dr. Flávio Inocêncio, muito bom dia. Bem-vindo mais uma vez aqui à Hora da AmCham. Muito bom dia. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com os membros do painel e espero que se repita mais vezes. Muito bem. Vamos também saudar José Oliveira. José Oliveira, muito bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso painel de petróleo e gás. Bom dia, Joel. Bom dia, colegas de painel. Um que está lá longe e bom dia, ouvintes. Muito bem. Também desejar bom dia ao nosso companheiro de painel, o Federico Martins Correia, da Deloitte. Federico, bom dia e bem-vindo aqui ao nosso painel uma vez mais. Muito bom dia, Joel. Muito bom dia, caros colegas de painel, caros ouvintes. Espero que esteja ser uma excelente quarta-feira e que esta sessão seja do agrado de todos. Também connosco está, e online, Dr. Afonso Chipep. Dr. Chipep, muito bom dia. Bem-vindo à Hora da AmCham Angola. Bom dia, Joel. Bom dia aos membros da AmCham Angola. Bom dia aos ouvintes da LAC. Sem mais delongas, vamos avançar para ouvir os membros do painel de hoje. Temos dois temas. O primeiro tema, obviamente, que vamos falar sobre essa questão das licitações, porque tínhamos dado o antes, agora vamos dar o depois, já que só falta mesmo assinar os contratos para depois avançar-se para as outras fases. Depois vamos falar claramente da questão dos preços do petróleo. Aliás, não sei se foi porque o Flávio e José Oliveira acertaram nas previsões para o preço. Eu só sei que na nossa programação para os temas relacionados com o petróleo e gás, para o mês de outubro, tínhamos visto a questão das exportações de petróleo de Angola, receita petrolífera em Angola. Naturalmente, se queremos falar de receita, temos de falar de preço versus produção, e o preço do petróleo continua em alta, já ultrapassou a barreira dos 80 e há quem preveja que vai efetivamente subir um pouco mais. Boas notícias para os produtores, péssimas notícias para os consumidores, ou seja, enquanto os produtores como Angola sorriem, alguns consumidores queixam-se porque de facto vão ter os custos de vida um bocadinho elevados. Mas vamos começar a lançar o tema de hoje com José Oliveira. José Oliveira, está aqui prevista a questão das licitações. Era de esperar a terminar as licitações dos blocos petrolíferos em terra na bacia do Baixo Congo e do Kwanza. Que balanço faz e que perspectivas acha que se abrem para a produção nacional, já com nacionais também a contribuir para a produção? As perspectivas, vamos ver como é que se vai desenrolar o processo. Eu queria só antes fazer uma correção. A Mineral One é angolana, não é canadiana. Ok. O canadiana são MTI Energy, MTI Energy, obrigado. Canadianos. Mineral One é angolana. Causou de facto uma certa surpresa porque ela não tem experiência na atividade petrolífera, lhe terem dado uma operação. Vamos ver como é que isso corre, ou se apoia na Somoil, que também é parceira para fazer a operação, tanto mais que é um bloco que está ao lado dos blocos da Somoil. Bem, em termos de perspectivas, claro que a NPG é muito otimista, é função dela, não é? É o vendedor, não é? O vendedor diz sempre que está a vender o melhor produto de sempre, não é? É muito otimista, eu não sou tão otimista, mas acho que se vão descobrir alguns milhões de barris. E onshore, um campo com 4 ou 5 milhões de barris produz, não é? No mar fica lá, mas a não ser que esteja ao lado de uma plataforma. Mas em terra, um campo pequeno produz. Qual é a produção média dos campos em terra, Zé Oliveira? Depende. Normalmente a partir de 50 mil barris para águas rasas. Podemos fazer essa separação? Não, nós já tivemos campos em águas rasas que produziram muito mais que 50 mil barris. O Palanca, o Pacaça, o Incabinda, temos campos em águas rasas. Então, o Tacula teve a produzir quase 200 mil barris dia, quase tanto quanto alguns campos do 17. Mas em águas rasas. Agora, em onshore, no nosso caso, até agora, não se descobriram grandes acumulações. 2 campos maiores que se descobriram, nomeadamente no Soio A1, que é grande, mas tem muitas dificuldades de produção. De facto, produz há muitos anos, mas produz muito pouco. Qual é o campo? É o de Quinfuquena, mas já produz há muitos anos, já tem produção assistida, mas é um campo bastante difícil. Mas a região do Soio já produziu cerca de 40 ou 45 mil barris dia, quando arrancou. Portanto, é possível que agora, daqui a uns anos, ela possa estar a produzir 10, 15, 20 mil barris dia. Não é nada que se compare ao que se produz offshore.
No Kwanza, alguns dizem que há mais possibilidades de ter campos maiores que no Soio, não sei, vamos ver. Um campo grande que foi descoberto na bacia do Kwanza, por exemplo, o Galinda, é um campo com muitos problemas, que, aliás, nunca foi posto em produção. O Tobias foi um dos campos que produziu bastante bem, mas era um campo com 35 milhões de barris de reservas, portanto não era um grande campo. Agora, quanto à previsão, quando é que este óleo vai aparecer? A sísmica vai ser feita para o ano, vai-se furar provavelmente em 2023, portanto acredito que em onshore consegue-se pôr um campo em produção, depois dele estar furado e descoberto e ter 1 ou 2 furos de produção, consegue-se pôr em produção no espaço de um ano. Sem problemas. Previsão de à volta de 3 anos? Sim, eu acho que em 2024 pode haver já alguma produção. Depende da velocidade com que as companhias, que são pequenas e muitas com muito pouca experiência, nós temos algumas companhias que andam há muitos anos nos serviços, mas uma coisa é andar nos serviços, outra coisa é a exploração direta. É a exploração e depois o desenvolvimento, pôr os campos descobertos em produção, mas admitimos que em 2024 pode haver alguma produção. Nós temos outro problema, que é, nós temos os projetos no mar que foram postos e inventariados e concebidos há uns anos atrasados. Nós temos o Bloco 16, que já deveria estar a produzir, ainda não está nas mãos da Total. Nós temos o Bloco 20 e 21, tem um desenvolvimento para aprovar, pelo que vejo, não vai ser ainda aprovado até ao fim deste ano, e temos atrasos nos trabalhos que se estão a fazer de infill no Bloco 14 e no Bloco 15 também, da Exxon. Aliás, o Covid atrasou bastante determinado número de projetos. Portanto, todo o trabalho que se desenvolveu aqui há uns anos para nós não baixarmos durante bastante tempo de 1 milhão de barris dia, está a ficar em perigo. Porque estes atrasos, porque estes campos de offshore que estão para produzir em águas profundas são campos que vão ter produções à volta de 100 mil barris dia ou até, em alguns casos, mais. Que era importante, nós estamos com um declive de produção que é mais de 100 mil barris dia por ano, portanto precisávamos que esses campos entrassem em produção. O onshore não nos vai dar a chance de, quer dizer, não se vai sentir sequer no cômputo geral da produção, pelo menos nos primeiros anos. Ou seja, o tema do declínio não se resolve só com o onshore, é necessário também explorar os campos marginais, não é? Dizia que os marginais iriam também dar algum impulso para manter a produção acima de 1 milhão de barris. Sim, os campos marginais que nós temos no mar para desenvolver são campos relativamente grandes. São marginais que estão em águas profundas, porque senão nem eram marginais, se tivessem águas rasas. E já temos 4 aprovados, segundo a agência, não é? Nós temos o Bloco 20 e 21 está como marginal, o 16 acho que já está também, se não está tem condições para ser marginal. Temos aprovado no Bloco 31 desenvolvimento marginal que está atrasado, e no Bloco 15 também os 2 campos vão ser, pela Exxon, vão ser desenvolvidos como marginais. Temos estado, a Eni é a única companhia que tem estado a meter campos, são pequenos em produção, ainda outro dia meteu o Cabaça Norte, que vai produzir daqui a um tempo, por enquanto está com 3 ou 4 mil barris dia, está só um furo a produzir, mas pensa-se que vai subir até aos 15 mil, mas quer dizer, vai com certeza tentar com esse campo e mais um outro pequeno que tem para pôr em produção, manter o nível de produção atual por mais 1 ano ou 2, mas depois precisa de pôr outros campos em produção. O ritmo que estava pensado aqui há 2 anos e que se pensava que se ia conseguir, com esta história do Covid e depois com a crise dos preços e toda a baixa de atividade que só agora é que está a ganhar forma, temos um atraso muito grande. Muito bem. Aqui fica o alerta à NPG, que é necessário ver o que se passa e acelerar um pouco mais com os marginais. Não sei se ela consegue. É um tema que não depende só de si, né? Não depende só dela. As coisas estão feitas, depende um bocado depende mais do investidor. Os investimentos são muito grandes e, portanto, não se decide assim de ânimo leve. Há muitas contas a fazer. Vamos ver. Vamos chamar a conversa Flávio Inocêncio. Flávio Inocêncio, das 15 empresas selecionadas, 12 são angolanas, nestes blocos em terra, e dos 9 blocos, 5 vão ser operados por empresas nacionais, e há ainda outras nacionais com parceiros, e todas vão ter a responsabilidade de atrair investimentos na ordem dos 3 mil bilhões, né? O contributo, pelo menos por parte desses 3 mil valor muito exagerado de dólares. É o valor que dá a agência. E diz que espera-se isso para os poços e outras cidades do bloco. Mas, Flávio Inocêncio, acredita que as empresas angolanas vão conseguir mobilizar capital para o efeito, uma vez que a nossa banca ainda é um pouco reticente, ainda por cima nesta fase de exploração, que é uma fase de risco, né? Que há o risco de se perder o dinheiro. Claro que a banca não perde, vai sempre encontrar alguma garantia para retomar o seu dinheiro, mas quais considera que vão ser os grandes desafios das empresas nacionais, principalmente dessas 5
que se colocam à frente dos grupos empreiteiros? Não ouvi atentamente a explicação do Zé e do Tosé e creio que partilho da mesma opinião. Obviamente que há questões que se colocam sempre e eu para mim eu vou sempre para os fundamentais, e os fundamentais é o potencial geológico. E obviamente que a questão do financiamento é uma questão que pode se colocar até pela Banca Nacional, desde que haja a possibilidade de haver uma descoberta comercial. A questão sempre é: essas empresas vão ou não ter capacidade para fazer uma exploração ampla dessas áreas de concessão, que nós chamamos de blocos em Angola, e no fundo é isso. E eu estava a dizer ao Joel que no caso nigeriano houve algo muito semelhante em alguns blocos offshore, em que a banca nigeriana participou em projetos de transferência vamos chamar, de posições de algumas multinacionais para entidades nacionais no âmbito do conteúdo local, que visava, a integração da empresa deles nacional de petróleos na cadeia de valor, mas também a aquisição de alguns blocos, ou non-shore, por parte de empresários nigerianos. E a questão que se coloca é sempre a capacidade. E a capacidade de exploração até se concretizar uma descoberta comercial. E, no fundo, essa que é a questão. E a questão é, a nossa banca, creio que pode participar nesse processo, e tudo vai depender da relação que há entre a banca e algumas dessas empresas que eu não conhecia. Algumas dessas empresas. E também vi do artigo que foi publicado sobre a licitação, o Joel fez menção disso, e obviamente que eu creio que há espaço para empresas angolanas participarem, principalmente no onshore. A questão só é como é que a banca angolana vai reagir, e se está capitalizada o suficiente, ainda que também vá buscar algum dinheiro lá fora, ou se eventualmente haverá, alguma participação do próprio Estado. Os nigerianos têm uma lei de conteúdo local e têm uma entidade que regula isso. Nós não temos uma entidade, temos a Agência Nacional de Petróleos, obviamente, e temos um ministério, mas a banca deles apoiou amplamente. Então eu acho que seria uma questão interessante a explorar nesse sentido. Mas, Flávio, há uma coisa que é importante. A maioria dos casos da Nigéria, a banca apoia, mas apoia porque já há produções, né? E apoia com base Correto. Mas não há banca, nem a nigeriana, nem a nossa, nem em qualquer parte do mundo, como sabes, apoia a pesquisa diretamente. Isso é verdade. Isso pode ser um problema aqui para algumas empresas angolanas. Algumas que eu sei que têm atividade, a AIS, por exemplo, tem atividade dos serviços, a Simples 8 tem bastante atividade nos serviços, acredito que tenha algum prestígio, algum crédito e algum coisa. Mas vai ter que trabalhar muito com meios próprios para fazer pesquisa. Depois de acertar na murcha, acredito que se consiga ir buscar um empréstimo para desenvolvimento, até porque não é muito caro desenvolvimento. E dá um trabalho com colateral, não é? Claro, é com base na produção. Mas para a pesquisa não acredito, nem a nossa banca, nem nenhuma banca. Nos Estados Unidos há fundos que apostam na pesquisa, nós não temos essa sorte, não é? Há fundos próprios para isso que apostam na pesquisa. Sim, é verdade. É verdade. E só para dizer que... Sim, o Shell americano desenvolveu-se em parte graças a esses fundos, tanto que eram fundos de capital de risco e nós não temos. A questão é sempre a questão da capacidade, e tanto técnica como financeira, até haver uma descoberta comercial. Nós esquecemos, nós fizemos a licitação, mas pode não haver descobertas comerciais, mesmo que a empresa tenha capacidade. Mas sim, é uma questão que eu acho que temos que colocar. E no caso nigeriano, sim, é verdade. Esta aquisição de blocos para empresas locais, e esqueço-me agora de uma delas, que é detida pela mulher mais rica nigeriana, conseguiu um bloco, mas que foi financiado, um bloco que já estava em produção, creio que era da Shell, e que foi financiado por um consórcio de bancos nigerianos. Portanto, essa questão não se pode excluir. E depois, a outra coisa interessante é,
com a subida dos preços do petróleo, e aqui eu sou bastante otimista, creio que vamos assistir um período muito de rápido aumento dos preços. Pode ser que uma estratégia destas empresas pode ser os acordos já de farm-out, isto é, ganham a licitação e fazem que, de um acordo com uma empresa maior, uma independent, imaginemos uma Marathon Oil, vendem parte da participação e ficam numa posição minoritária. Pode ser uma solução. Eu não sei qual foi o processo que tomada de decisões tanto da NPG não sei, mas deduzo que possa ser uma estratégia, isto é, ganham a licitação, depois fazem um acordo com uma empresa maior para fazer a exploração. Eu estou a especular aqui, mas pode ser uma possibilidade. Muito bem. Infelizmente a NPG, agora não sei, mas antes a concessionária não gostava muito dessas histórias dos farm-outs para ir buscar apoio financeiro, que é um disparate, porque isso é uma forma útil de dinamizar a indústria. Muito bem. Muito obrigado, José Oliveira e também Flávio Inocentes. Vamos chamar Frederico Martins Correia. Frederico, bom dia, mais uma vez. É defensor do conteúdo local e com o onshore promove-se o conteúdo local. A concessionária, em entrevista ao Expansão, concordou consigo que o First Oil, pelo menos no Congo, pode surgir em menos de 3 anos e no Kwanza há 4 anos. Será que esta é uma boa oportunidade para relançar os nacionais a nível da produção de petróleo, ganhando experiência no onshore para depois se lançarem nas águas rasas e, por que não, na exploração em águas profundas e ultras profundas? Bom, Joel, com relação a essa pergunta que me coloca, eu penso que realmente a exploração onshore pode ser uma grande oportunidade para o desenvolvimento do conteúdo local. Aqui, não só pelo aquilo que é a empregabilidade de cidadão nacional, quer pela prestação de serviços de empresas nacionais, quer mesmo pela presença de potenciais operadores nacionais. Nós apontamos muito o facto de ser o onshore uma porta de entrada para a presença de empresas nacionais na exploração, pelo facto de que a operação onshore é menos complexa, em princípio, daquilo que é uma exploração em águas profundas. Por outro lado, a menor complexidade faz com que a mesma tenha um investimento menos avultado. E esse menor investimento abre a oportunidade de, eventualmente, empresas nacionais e com menor músculo financeiro estarem presentes neste processo. Naturalmente que existem aqui ainda algumas dúvidas de qual é que são as reais reservas e depois a conversão destas reservas em crudo. Exige aqui também alguma ponderação por parte das empresas que estarão envolvidas. Por outro lado, esta poderia ser também uma porta de entrada para fazer uma escalada gradual naquilo que é a capacidade de operação nacional a nível de complexidade. Isto é, poderíamos ter empresas nacionais na posição de operador, empresas prestadoras de serviço também de cariz nacional a colaborar com estas empresas e ter quadros nacionais a ocupar lugares de relevo nesta operação. Fazendo essa operação onshore, eventualmente as mesmas empresas terão capacidade de cooperar naquilo que é, por exemplo, a operação ou a prestação de serviços de operação, aquilo que são chamados os campos marginais e que têm tendencialmente aparecido ou aberto licenças junto àquilo que nós chamamos brownfields, portanto campos maduros offshore, portanto exploração marítima, mas com campos que não estão a elevadas profundidades. E depois, com o adquirir de experiência de operação onshore, mais a operação offshore a águas não ultra profundas. Então, paulatinamente, evoluir para aquilo que é a operação em águas profundas, que naturalmente, por ter maior pressão, maior temperatura, todo o processo é mais complexo, mais exigente tecnicamente, mais exigente naquilo que é o controlo de risco associado à operação e, naturalmente, mais exigente por todos os pontos que estamos aqui a falar, a nível financeiro e, por isso, muitas vezes, só abraçado por operadoras internacionais. No entanto, acho que este caminho
caminho gradual de incremento de complexidade associado à consolidação de capacidade técnica dos nossos quadros nacionais, quer das empresas nacionais, naturalmente que é um caminho que pode ser feito e que irá ser feito seguramente ao longo dos próximos anos. Espero mais uma vez que também exista aqui alguma capacidade nacional a nível daquilo que é, por exemplo, o setor financeiro, em ter predisposição em apoiar estas empresas que estão agora a lançar os passos nestas operações e que naturalmente vão precisar do apoio da Banca Nacional para conseguir fazer frente aos avultados investimentos que irão ter que enfrentar. Por outro lado, acho que também a Banca Nacional acaba por ter aqui a oportunidade de estar ligada a projetos altamente estruturantes para o país, numa indústria que ainda assim é bastante profícua e que está numa fase boa. Até temos o preço do petróleo mais alto do que o que seria expectável aqui há algum tempo atrás, com um outlook relativamente positivo para os próximos anos e, portanto, acho que há aqui uma conjugação de fatores a nível do setor em si, conjugado com aquilo que é o contributo do setor para a economia nacional, muito interessantes. E parte também aqui de todos nós termos a capacidade de nos entreajudarmos e termos aqui boa vontade para conseguir fazer com que este caminho de maior conteúdo local no setor de energia e, em particular, no setor petrolífero nacional, seja cada vez uma realidade mais forte. Obrigado, Frederico Martins Correia. Vamos agora ouvir o Dr. Afonso Chipep. Dr. Chipep, também é uma das vozes que se levantou e que sempre defendeu que o onshore era fundamentalmente para as nacionais. Então aqui está. Qual é a sua análise a estas licitações em terra, cujos resultados estamos aqui a anunciar? Muito obrigado mais uma vez, Joel, pela oportunidade que nos oferece de dissertarmos aqui sobre o mundo do petróleo e do gás. Em relação à sua pergunta sobre os aspectos positivos das licitações em terra, devo dizer-lhe que as bacias sedimentárias do onshore em oferta, nomeadamente a do Baixo Congo e do Kwanza, são, desde logo, muito tempo o lar de descobertas de hidrocarbonetos de classe mundial. Os dados disponíveis, daqueles que nós consultamos, fazem acreditar no potencial dos 9 blocos licitados no onshore e, por conseguinte, um dos aspectos positivos é encontrar os parceiros ideais para concorrer e explorar o crude em terra. O segundo aspecto, também julgamos ser importante, é que esperava-se naquela altura que esses blocos joguem um papel importante no aumento da produção de petróleo em Angola. Isto é, no futuro próximo. O terceiro aspecto, permitiram também vislumbrar o caminho das reformas feitas para melhorar o ambiente de trabalho, ou seja, o ambiente operacional no setor de petróleo e gás angolano, que certamente esperamos que deem frutos. Eu acredito que sim, que hão de dar frutos. O quarto aspecto, pese embora a pandemia da Covid-19, a Agência Nacional de Petróleos enfrentou o desafio de organizar uma ronda de licitação. Desta feita, podemos também testemunhar aqui o compromisso da agência para conter o declínio da produção do crude que assistimos em Angola. O quinto aspecto é que as propostas feitas também incluíram compromissos consideráveis para o desenvolvimento de projetos sociais e comunitários, bem como também a implementação de medidas de proteção ambiental num valor de milhões de dólares em programas sociais. E sublinha-se aqui que o reflexo da importância atribuída à agência é a promoção da exploração socialmente responsável e amiga do ambiente. Isto não foi descurado. É positivo que a licitação no onshore esteja alinhada com o Decreto Presidencial 52/19, que prevê licitações anuais até 2025. É também positivo, Joel, que se pretenda despertar o interesse para além dos tradicionais atores do setor do petróleo e gás. É positivo atrair operadores de médio porte para novas áreas de exploração no onshore. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Agora é o momento de intervalo. Angola é uma das grandes potências em África, sendo um dos 3 parceiros estratégicos que temos no continente, a par da África do Sul e da Nigéria.
A grande importância desta parceria é podermos ter uma série de diálogos de trabalho ao mais alto nível, o que significa que os problemas são resolvidos mais rapidamente. Temos um diálogo bastante dinâmico na área econômica. A presença de companhias americanas cá em Angola é muito forte e tem um peso importante na economia deste país. O nosso debate com o governo de Angola passa também pelas áreas da política, segurança regional, direitos humanos, tráfico de pessoas e, sobretudo, pelas áreas da saúde e da energia. Para nós, esta parceria representa o forte compromisso dos Estados Unidos para com Angola, que é um país cada vez mais influente em África e no mundo. Continuamos a trilhar caminhos certos e seguros rumo a uma cooperação mais robusta em benefício mútuo dos povos angolanos e americanos. Falou Nina Fai, a embaixadora dos Estados Unidos da América em Angola. Estamos a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Vamos agora mudar para o nosso tema programado para esta edição. Flávio Inocêncio, o preço do petróleo ultrapassou a barreira dos 80 na semana passada. A procura mundial está a retomar. Que impacto isto vai ter para as receitas petrolíferas do país, que tem estado em queda livre? Será o anúncio do alívio financeiro a muito esperado ou o facto da produção continuar em baixa não permitirá a Angola tirar máximo proveito da alta dos preços do petróleo e do gás? Eu creio que vai haver um pequeno alívio por várias razões. Tive a olhar para alguns dados em bruto sobre o preço médio do barril. Como sabemos, o ano passado atingiu preços negativos no WTI americano e os preços baixaram para mínimos, que não se via já há algum tempo, porque houve uma queda da procura que se situou em 1/3. A produção petrolífera global andava à volta dos 100 milhões de barris de petróleo por dia em 2019 e baixou para cerca de 70 milhões, mais ou menos, em plena Covid. Houve uma paralisação das atividades económicas. E tive a olhar para alguns dados das receitas obtidas por Angola, andaram à volta dos 30 mil milhões de dólares, ou 30 bilhões, e o preço médio andou à volta dos $40 o barril. Nós fizemos a média, claro que houve oscilações enormes. Este ano, temos assistido ao contrário. Eu dei uma entrevista recente a um órgão de comunicação brasileiro, onde eu dizia, e isto não sou eu, isto são consultoras internacionais, porque eu também acompanho estas grandes consultoras, como a IHS Markit, a Wood Mackenzie, vejo também a Agência de Energia Internacional, que estava um bocado mais pessimista, esta última, quanto aos preços, mas todos diziam que, havendo uma vacinação em massa, haveria uma recuperação das atividades económicas e se ia ter um efeito na procura. E o que está a acontecer é algo que eu acho mais grave. Grave no sentido para os países ou consumidores, ou não para Angola, que ninguém esperava um aumento tão grande das atividades económicas, e o que estamos a assistir é uma crise enorme da energia global. Isto é, todos os preços da energia dispararam, desde a eletricidade, a carvão, ao gás natural e o petróleo por arrasto. Essencialmente isto vem de uma crise de eletricidade. Obviamente que já nos aproximamos quase da procura global que havia em dezembro de 2019, isto de acordo com a Agência de Energia Internacional. A OPEP também publicou o World Outlook em setembro, que eu recomendo que os nossos ouvintes possam ler, que é grátis, essa é a grande vantagem. A Agência de Energia Internacional tem o melhor, que é o World Energy Outlook, mas é pago, é bastante caro. Este, por acaso, é algo que não entendo. Mas, essencialmente, o que vai acontecer é um aumento muito grande dos preços da energia em geral e dos fósseis a partir de agora, e à medida que nós entramos em pleno inverno europeu, isso está a afetar os principais países ou consumidores, a América do Norte, Europa e Ásia. Essencialmente por causa de um problema que está relacionado com algumas apostas que houve em energias renováveis, que têm o seu papel,
só que há um problema que não foi resolvido, que é o da intermitência. E tipicamente, o que aconteceu foi um faseamento das centrais a carvão e a substituição por gás natural. Resultado, o gás natural que disparou está 7 vezes mais alto do que, por exemplo, nos Estados Unidos, isto na Europa e na Ásia, e eu estou a acompanhar isto, e obviamente que isto também afeta o petróleo. Isto porquê? Já se começa a assistir até o uso do petróleo em larga escala para compensar a eletricidade, pelo menos este inverno. E isso vai fazer aumentar ainda mais a demanda, que já estava em recuperação. A procura, a demanda é o termo que os nossos amigos brasileiros usam, que nós também usamos em Angola. E então eu sou bastante bullish, no sentido, eu acho que os preços vão subir bastante, e aqui eu estou com algumas casas do setor, como a Wood Mackenzie, como a OPEP, que prevê um preço para 2022 entre $70, entre 70 a $100 o barril. Eu creio que vai oscilar, não sei se vai ultrapassar e vai ficar aí, por várias razões, porque preços muito altos matam a procura também. Então, também não é muito bom para países produtores terem preços muito altos. Então, para Angola, as receitas foram mais ou menos volta dos $30 milhões, se não estou em erro, e podemos ter receitas muito significativas, mais 10 a 20 milhões de dólares para 2022. E isso tem outro tipo de consequências, que se calhar o Zé e os outros participantes podem se calhar falar com mais propriedade. E até acho que o OGE foi elaborado numa base muito conservadora. Mas pronto, mas ainda bem, porque o preço pode oscilar, porque preços muito altos são bastante maus para a procura. Mesmo, claro que a procura é sempre um bocado inelástica, isto é, os consumidores que a curto prazo não mudam logo para outras fontes alternativas, mas a médio prazo o fazem. Obrigado, Flávio Inocêncio. Vamos chamar a conversa a Frederico Martins Correia novamente. Frederico, que fatores estão a impulsionar o aumento do preço do petróleo neste momento e até onde poderá ir, olhando para as previsões dos especialistas de óleo, como Rystad Energy, bancos de investimento e outros? Obrigado, Joel. Realmente o preço do crudo nos últimos dias teve aqui uma escalada mais forte. Não é totalmente novidade, se calhar aqui entre este grupo de painel que estamos aqui, mais aos nossos ouvintes que nos têm acompanhado. Se lembram-me ainda um pouco no início do ano, eu já tinha partilhado, e já aqui os meus colegas, que naqueles que eram os países que já estavam a abrir a economia, permitir que a sociedade passasse a ter uma rotina mais cotidiana, mais normal, né, com aquilo que estávamos habituados antes da questão do Covid, é naturalmente comum que a partir do momento em que as pessoas passam a estar mais na rua, em que as infraestruturas voltam a ser mantidas, em que as empresas que são de produção, manufatura, estão a tentar recuperar encomendas que estavam feitas, mas que não tinham sido processadas, porque não sabia muito bem o que é que ia acontecer a nível da economia, e até porque o facto de estarmos em contexto pandémico não permitia que houvesse importação, exportação, movimento de pessoas, bens e mercadorias, e portanto há aqui um atrasar grande daquilo que é a produção de inúmeros bens. Naturalmente que muitas destas fábricas que estão localizadas no Oriente, por uma questão de mão de obra mais barata, estão agora a tentar recuperar e a produzir em elevada escala. E se pensarmos que, por exemplo, a China ainda tem grande parte da sua geração de energia em térmica, hoje teremos um nível de consumo de gasóleo só associado à produção de eletricidade altíssimo. Por outro lado, não podemos esquecer também que, apesar do preço ter vindo a escalar, a OPEP continua a manter uma postura muito contida daquilo que é o aumentar de produção. Isto é, eu penso que tem havido realmente uma congregação de ideias, e aqui também aproveito para elogiar o trabalho que tem sido feito pelo Sr. Ministro de Recursos Minerais e Petróleos de Angola, Diamantino Pedro Azevedo, que está neste momento na presidência rotativa da OPEP, porque tem conseguido orquestrar uma ideia comum que ainda há muita incerteza, que aquilo que se fala da bazuca económica europeia, reforço de investimento público nos Estados Unidos, ainda está a dar os seus primeiros passos e, portanto, que o aumento de produção desmesurado só iria fazer uma nova queda abrupta do preço. Quando conjugamos aquilo que é a procura
de bens e mercadorias, a recuperação de manufatura para dar resposta a esta procura de bens e mercadorias que estamos em atraso. Quando juntamos o facto das pessoas estarem a voltar à sua rotina normal de ir para o trabalho diariamente, não fazer trabalho remoto em casa, ou fazer trabalho remoto em casa, mas não todos os dias, mais o facto de que muitas destas pessoas preferem ir em meios próprios, com o seu próprio carro ou mota, em detrimento de transportes públicos, porque ainda têm aqui algumas dúvidas sobre aquilo que é o distanciamento social, que nos foi muito incutido ao longo do pico de pandemia. Naturalmente que o consumo, o derivado líquido a nível mundial hoje é muito alto. E, portanto, conjugado com a exploração de ideias, marketing, existe sempre em torno do preço do petróleo, e porque o preço do petróleo nunca é independente de alguma especulação no mercado, e todos nós sabemos disso, a conjugação de todos estes fatores faz com que realmente o preço tenha escalado bastante nos últimos tempos. Apesar de tudo, eu reitero aquilo que já partilhei noutras sessões. Eu penso que o preço base médio e longo prazo anda sempre em torno dos 60 a 65 dólares, que é aquele que é o preço que permite aqui alguma equalização entre aquilo que é o bem-estar da indústria petrolífera e aquilo que é a resposta e bem-estar da sociedade civil e da sociedade industrial em poder pagar um preço justo pelo valor de derivado líquido que permita manter as suas margens de negociação e produção dos seus produtos e, portanto, eu penso que há de haver alguma correção do valor mais à frente. No entanto, o outlook até ao final do ano de muitos observadores é que possa mesmo manter-se em torno dos 80 ou até chegar aos 90 dólares. Eu penso que chegar à cifra de 3 dígitos é pouco provável, mas também lhe confesso que se calhar estar já nos 85 dólares como tem estado nas últimas horas, se calhar também foi um pouco surpresa para mim e para alguns dos observadores. No entanto, aquilo que era uma escalada e uma recuperação fugaz em relação àquilo que foi a queda em pleno contexto pandémico, em que chegamos a ter o petróleo a 0 dólares ou até valores indicativos negativos por falta de capacidade de armazenagem, naturalmente que isso era expectável e, portanto, isso conjugado com alguma especulação põe hoje o preço no valor que está. Penso que o que é importante mesmo agora, e se olharmos aqui para o nosso país, é que se possa aproveitar aqui um bocadinho esta tendência positiva do setor para conseguir que os blocos que estão a ser licitados tenham apetite, que as empresas mobilizem recursos rapidamente, passarem à fase de desenvolvimento e exploração para garantir que conseguimos aumentar o número de reservas petrolíferas do país a médio prazo, que é algo muito importante e que nós todos desejamos. Obrigado, Frederico Martins Correia. Dr. Chipep, vamos agora chamá-lo para falar sobre este tema da alta dos preços do petróleo e do gás. Devo dizer que o petróleo é um recurso mais utilizado no mundo e o seu preço é importante indicador da economia. Muitas guerras começaram por causa do ouro negro. O custo do petróleo é monitorado atentamente por todos e especialmente em condições da crise do coronavírus. Muitos investidores sabem que aguardam sempre as mudanças dos preços com atenção especial para o próximo período. E com isso, a demanda mundial de petróleo será cerca de 7 milhões de barris por dia, maior do que neste ano. E isso é previsto pela produção de petróleo que cooperam com a OPEP, tanto que foi publicado num relatório com expectativas para este ano de 2021. Portanto, esse crescimento sem precedentes, mas o que pode ser explicado pelo facto de que a demanda do petróleo agora está muito baixa devido à crise do coronavírus. Portanto, em conformidade com as expectativas dos países pela produção de petróleo, a tendência, Joel, é ascendente e será reiniciada no ano seguinte. Isso refere-se com as ocorrências que a OPEP tem estado a determinar. Com isso também há uma grande expectativa dos preços do petróleo nas opções, sobretudo do petróleo bruto, que chegarão, segundo alguns analistas, a 200 dólares por barril em dezembro de 2022. Portanto, julgo que é possível que o preço atinja esse patamar, tendo em conta o desinvestimento que há nesse setor, enquanto a procura está a rugir após a pandemia. De modo que
Em conclusão, posso dizer mesmo que a perspectiva do preço do petróleo é muito boa, tendo em conta que nós assistimos hoje o petróleo atingiu os $82, e então vai aumentar a demanda do petróleo nas viaturas, como nos barcos, como nos aviões, e isso obviamente vai traduzir-se num aumento da procura e o preço tenderá a subir a valores que nós esperamos que venham contribuir para as receitas do Estado e, quiçá mesmo, a apresentar um superávit nas nossas reservas nacionais. Muito obrigado, Dr. Chipep. Vamos agora chamar novamente a conversa José Oliveira. José Oliveira, que perspectivas afinal existem para o preço do petróleo nos próximos tempos, nos próximos meses, e também com a queda da produção, de que forma é que podemos maximizar as receitas petrolíferas em tempos de preços altos? Nós, a única hipótese que temos de beneficiar é, de facto, com os preços altos, porque não estamos em condições, como eu expliquei há bocado, com os atrasos dos campos diversos, do seu desenvolvimento. Portanto, só beneficiamos com os preços mais altos. Os preços têm-se comportado melhor que o que era expectável. O país vai ter mais receitas. Como nós ultrapassamos sempre aquilo que está no OGE, penso que vamos conseguir cobrir as ultrapassagens que fizemos. Agora, em relação ao ano que vem, eu tenho ainda umas certas dúvidas, porque os preços de energia estão muito altos, por causa, começou pelo gás, nomeadamente da Europa, porque há falta de gás, e também nos Estados Unidos. Isso depois multiplica-se, a Ásia também está com falta de gás, que a China começou a importar bastante gás, e não só a China, mas a China é hoje uma grande importadora de gás. Bem, mas esta subida dos preços do gás, o preço de carvão também subiu, pensa-se que vai, como o Flávio já referiu, que vai-se consumir mais petróleo, porque deixando ou não havendo gás para consumir, em alguns casos vai-se fazer temporariamente a substituição, mas eu penso que assim que o Nord Stream na Europa estiver a funcionar, a crise na Europa baixa, e a Rússia, por sua vez, já disse que vai aumentar, mesmo por pipeline de Ucrânia, as exportações. Aliás, como compete, porque a Europa é o seu maior cliente e a Rússia, como lhe compete, tem de apoiar o seu maior cliente, que está com uma crise de facto emergente. Depois, em relação ao petróleo, o consumo está de facto a aumentar. Já era expectável que nesta altura a oferta fosse, com a posição que o OPEP assumiu, ir aumentando faseadamente a produção. Era expectável que desde setembro até o fim do ano, a Europa tivesse de consumir, a Europa e não só, mas principalmente a Europa tivesse de consumir os seus estoques, mas as previsões indicam, no primeiro trimestre do ano que vem, talvez até ao fim de abril, portanto nos primeiros 4 meses, se não houver grandes mudanças que não estão agora previstas no consumo, pode haver um excesso de oferta, porque entretanto a OPEP está a aumentar 400 mil barris por mês, a produção dos países membros. Os Emirados já anunciaram que se calhar vão ultrapassar um bocadinho a sua cota, e há novas produções a vir, a surgirem, nomeadamente na América Latina. De maneira, e o próprio Estados Unidos, devagarinho, apanhou agora uma baixa de produção por causa dos furacões, perdeu cerca de 30 milhões de barris de produção em setembro, mas as coisas vão se repor. Portanto, acho que ainda falta um pouco de tempo para a gente ver, talvez lá para o fim de outubro, princípio de novembro, a gente ter uma ideia se no primeiro trimestre do ano que vem há excesso de oferta ou não. Se houver excesso de oferta, isso automaticamente baixa os preços. Se houver excesso de oferta e se a Rússia de facto aumentar os fornecimentos de gás à Europa, que é o sítio da situação está mais preglita. Porque o LNG, a Ásia consegue mais ou menos abastecer-se de importação de LNG com dificuldade, com preços mais caros. O LNG está caríssimo. Aliás, relativo ao gás, está mais caro que o petróleo. De maneira que, e por isso é que se pensa que vai haver alguma substituição de consumo e aumentar um pouco o petróleo. Mas, de uma maneira geral, depois do primeiro trimestre, eu penso que o ano vem vai ser bom e, portanto, a média de 70, 80 não me acho perfeitamente racional. Mais que 80 para o ano que vem já tenho algumas dúvidas. Mas entre 70 e 80 acho que é uma
acho que é perfeitamente viável, e especialmente se nós passarmos o primeiro trimestre sem grandes problemas. Muito obrigado, José Oliveira. Flávio Inocêncio, antes de passarmos para as recomendações, falava o José Oliveira no excesso de oferta. A Exxon voltou a anunciar a descoberta nas Guianas. Até que ponto isto é preocupante para os países produtores como Angola e para a questão do preço? Acreditam que essas descobertas de petróleo da Exxon nas Guianas vão ter alguma implicação sobre o preço no curto, médio prazo ou nem por isso? Por acaso tenho acompanhado a Guiana, porque tenho uma colega que é da Guiana e conheci quando fui a Trinidade e Tobago, e a Exxon vai na 19ª descoberta, ou 20ª. Eu já perdi a conta, é um pouco menos de 10 anos, é algo incrível. E já tem mais reservas provadas do que Angola, é muito pouco tempo. Portanto, eles encontraram um filão de ouro. Eu sou bastante otimista quanto aos preços, por várias razões. Eu acho que investiu-se muito pouco nos fósseis nos últimos 8 anos. Houve um investimento maciço, com apoios maciços nas energias renováveis, e não se investiu o suficiente nos fósseis. O xisto, que seria portanto, o game changer, e foi parcialmente, não tem essa capacidade de expansão durante muito mais tempo, por várias razões. Muitas dessas empresas nunca deram lucro, foram financiadas numa base de equity, de valorização mais da empresa do que os lucros. Portanto, eu não vejo esse perigo a médio prazo. Eu sou mais bullish do que, se calhar, outros colegas meus. Eu creio que os preços a tendência vai ser aumentar para o ano. Não, só que temos esse problema, que é preços muito elevados tendem a auto-corrigir-se. E a produção da Guiana vai ser significativa. Nós podemos ainda aumentar um pouco quanto ao OPEP, dentro dos países membros da OPEP. Há uma capacidade, principalmente se houver um acordo entre o Irão e os Estados Unidos, que se prevê que haja com esta administração. Portanto, aí podemos ter um excesso de crudo que vem do Irão. Se houver um acordo, a Líbia pode também aumentar. A Nigéria tem já planos para aumentar para 4 milhões de barris dia. Portanto, que eles aprovaram uma lei recente sobre petróleos e prevê-se mais investimentos. A Nigéria tem para aí 3 ou 4 vezes mais reservas já do que Angola, de crudo. Então, sim, há esse risco, mas a médio prazo o risco que vejo houve um desinvestimento tão grande nos fósseis que eu não sei se esta capacidade pode ser imediatamente colocada no mercado para que isso faça uma diferença. Então, aqui os analistas dividem-se. Eu já vi pessoas a dizer que o petróleo não vai subir muito. Eu estou do lado portanto, mais otimista. Creio que os preços vão se manter, pelo menos para o próximo ano, seguramente acima dos 70. E só para dar um dado, eu vi uma reportagem da Bloomberg, o equivalente do gás natural, se fosse um barril de petróleo, seria o equivalente a $200 por barril. Portanto, é que está mesmo altíssimo. E isso é preocupante. Pessoalmente, eu acho que preços muito, muito elevados não são bons nem para Angola e nem para os países consumidores. Por quê? Porque preços elevados só vão acelerar este processo de transição energética e isso tudo. E nós queremos ainda ter uma economia que ainda utilize parcialmente o crudo. Creio que temos de ter preços moderados. Basicamente $70, $80 seria o ideal. A questão é a produção em declínio sempre. Mas eu estou mais otimista do que, se calhar, alguns dos meus colegas quanto aos preços, porque eu estou de ver, isto é uma crise que ultrapassa o crudo, mas aqui o José Oliveira que tem razão, a questão começa na eletricidade e depois apanha a procura por crudo. Isto começa por ser uma crise elétrica, obviamente. Depois podemos falar disso, que são os erros de transição energética. Houve alguns erros que foram cometidos. Um deles foi tirar a energia nuclear do menu em muitos países. Creio, países com consumo grande, como a Alemanha, como é o caso do Reino Unido, que só agora é que vão investir em novas centrais. O único país na Europa foi a França, que manteve ainda parcialmente a sua capacidade, porque a energia renovável não resolveu a questão da intermitência. Não há sempre sol e não há sempre vento. E mesmo quando há,
não há capacidade de armazenamento tão grande que dê para armazenar para um mês. Não posso armazenar eletricidade durante um mês. Não há essa tecnologia ainda. Talvez com hidrogênio. Então, as renováveis têm esse problema. Muito bem, Flávio, mas só uma nota. Falou agora de que as reservas da Guiana são maiores que Angola. Pode fazer essa comparação? Qual é as reservas da Guiana agora e quais são as reservas da Angola? Estima-se em 9 mil milhões de barris, e os últimos dados que eu vi de Angola estima-se em 8 mil milhões de barris. 8 bis, então estamos separados por 1 bilhão. Claro que Angola tem muito mais por descobrir. Eu acho que o potencial angolano é muito maior, por várias razões. A questão angolana, para mim, é uma questão de exploração e de acertar nas licitações e atrair os players certos para que eles investam. E tentar encontrar modos criativos. Se calhar a agência tem que ouvir mais pessoas como Zé Oliveira, que conhecem em pormenor os nossos campos e a nossa capacidade, e encontrar formas de atrair investimento. Por exemplo, parte dos investimentos com isto da transição energética que estão a ser feitos em países como, veja, a Noruega ou o Reino Unido no Mar do Norte. Sabe quem está a explorar boa parte daqueles blocos? Não são as big majors, são as chamadas independent. E se calhar Angola pode atrair as pequenas, essas médias empresas, médias para o setor petrolífero, que de Angola seriam grandes empresas, e atrair as Marathon Oils e empresas desta dimensão, para poderem aumentar a nossa capacidade de exploração. Porque só com exploração é que vamos ter descobertas comerciais. Isto aprendi logo quando aprendi em petróleo e gás, foi a geologia rei. Então temos que atrair investimentos nesta fase de exploração, e as licitações têm que ser orientadas para esse efeito. E se há empresas angolanas envolvidas, então façam JVs, joint ventures, para que seria uma solução de garantir tanto conteúdo local como aumentar a exploração. Mas creio que isto já foi mencionado pelo Zé Oliveira, que fala disto há anos, e pessoas como o engenheiro Zé Godinho. Portanto, isto é algo que não é necessariamente novo. Mas a Guiana é realmente um caso muito, muito interessante. Muito bem, obrigado, Flávio Inocêncio. Zé Oliveira, o Flávio levanta aqui um tema que nos remete novamente para a questão das licitações, porque o nosso tema relacionado com tirar maior proveito dos preços nos últimos tempos vai estar diretamente ligado com a exploração. Mas por que razão, afinal, é que nem no caso das licitações em terra, nem no caso da Sonangol, que está a fazer o farm-out, conseguimos atrair essas médias, outras empresas grandes de fora? O que é que precisamos fazer para, de facto, conseguir ter bons resultados a nível de atração das grandes empresas médias de produção e de exploração de petróleo a nível mundial? Olha, eu acho que temos duas coisas. Uma, esperar um tempo. A onda, neste momento, é muito anti-fósseis. E, portanto, as grandes companhias e as médias e independentes estão numa fase quase todas de ver o que é que vão fazer com a transição. Esse é um aspecto. Temos de ter paciência. E depois, segundo aspecto, temos de falar com as companhias, temos de sair dos gabinetes e ir viajar e falar com as companhias e discutir com elas, há muitas que já estiveram cá, o que é que seria para elas voltarem, porque nós temos áreas com grande potencial na bacia do Congo ainda. É verdade que há águas profundas, mas temos. E se calhar vamos esperar agora pela bacia de Namibe, mas se a bacia de Namibe der positivo, tanto em petróleo como em gás, nós temos de estar preparados para ver como é que vamos buscar mais companhias, mas se calhar temos de fazer um trabalho de casa e temos de ir auscultar mesmo. Temos tempo para isso, porque agora eu penso que é preciso esperar até, 6 meses, talvez até mais, porque a onda de facto é muito negativa. Também fiquei admirado que no farm-out da Sonangol, que saiu o anúncio das companhias que concorreram, grandes companhias, só há uma. Por acaso é uma das maiores do mundo, que é a Sinopec, que concorreu para o Bloco 15. E fiquei admirado, julguei que vinham companhias médias, porque há ali blocos em produção e não é difícil, não há grande perdas de tempo para recuperar investimento. Mas pronto, a onda de facto é bastante negativa. Agora, acho que a NPG tem de aproveitar e fazer um trabalho de auscultação internacional e talvez até com o apoio de alguns consultores, mas tem de ir nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Ainda há uma sensação que a NPG, e já é uma tradição antiga, quer dizer, esquece um bocado a Ásia. A Ásia não é ir ao Dubai, é ir mesmo a Singapura, a outros países asiáticos para ver, porque há bastantes companhias com capacidade, não só no petróleo como no gás, e o gás no futuro vai ter mais vida que o petróleo, e nós temos já algum gás e não sabemos o que fazer dele na bacia do Kwanza, já descoberto, de maneira que acho que é preciso fazer esse trabalho. Eu queria aproveitar para finalizar
E para não se perder mais tempo, dar os parabéns à Total, que começou a furar em 3.600 metros de água, que é o furo em águas mais profundas que alguma vez fez no Bloco 48. O prospecto tem um nome interessante, Elefante. Vamos ver se é mesmo um elefante que sai depois ou se não sai. Ok. Flávio Inocêncio, agora notas finais. Estávamos a ouvir o que é que falta para atrairmos, de facto, as companhias médias, porque no farmacêutico da Sonangol, grande só veio a Sinopec, média não vi nenhuma, e mesmo na licitação de onshore também não vemos companhias médias. Sei que a ANPG tem feito publicidade na World Oil e noutros jornais de referência internacional, mas será que a publicidade só basta? Ou está de acordo com o Zé Oliveira que é necessário sair dos gabinetes e falar com as petrolíferas, encontrar forma de vender os blocos diretamente às empresas e não apenas à distância? Mesmo com os problemas da Covid, temos que ser um pouco mais agressivos. Eu concordo com o Zé Oliveira. Aliás, eu comecei a minha carreira quando regressei para Angola em investimento estrangeiro, e uma das coisas que, até do ponto de vista intelectual, é interessante é o que é que motiva alguém a investir num país. E isto é uma das coisas que eu acho que nós às vezes esquecemos. Mesmo uma independent ou uma big oil, quando decide investir, não é porque às vezes, quando decide não investir, não é porque não há potencial. Às vezes há potencial. Mas é assim, uma major e mesmo uma independent pode ter a opção de 5 ou 6 países e vai escolher o país mais atrativo. E começa a atratividade, obviamente, que o mais importante é o potencial geológico, depois os termos económicos e financeiros, e depois, obviamente, que é a parte legal. Mas a decisão de investir é um processo interno que estas empresas fazem. Então, é preciso sermos mais ativos, no sentido de falar com a Sinopec, a Knoco, ou a CN ou C, que é outra empresa chinesa, que, por exemplo, opera, já está no Mar do Norte também, e está a internacionalizar-se, e temos que ser mais ativos, e não basta nós ficarmos à espera que os investidores venham e anunciarmos. Por exemplo, temos que começar a fazer roadshows e também uma diplomacia económica de gabinetes. Portanto, nós temos pessoas a que trabalham no setor petrolífero em todo o mundo, angolanos, e podem perfeitamente ser recebidos por CEOs de uma Sinopec, que até já tem algumas participações de Angola. Portanto, creio que é necessário esse esforço e entendermos que estas empresas têm opções de vários países e muitas vezes vão para países que não são tão atrativos geologicamente, mas podem ter outras vantagens, como, por exemplo, termos financeiros mais interessantes, uma exploração onshore que seja mais, que já esteja em curso. Se calhar eu entrar com uma participação é mais fácil do que eu participar num concurso público para operar. Permitir os joint biddings, isso também pode ser uma solução. Isto é, empresas fazendo licitação conjunta, como grupo de empresas, incentivar isto mais e permitir mais farm-ins, farm-outs. Portanto, temos que ser criativos e não só fazer publicidade, mas ativamente. Por exemplo, há pessoas que trabalharam na concessionária que conhecem os seus colegas da Exxon, da Chevron, e podem ser recebidos em San Ramon ou em Houston e podem perfeitamente fazer este papel. Então acho que falta isto, se calhar, porque estamos a competir hoje com muitos países e nos anos 90 o que é que aconteceu com esta expansão em maciça dos anos 90? Isso teve a ver com os preços altos do petróleo no Médio Oriente, que senão as majors teriam ficado no Médio Oriente se não acontecesse a crise de 73, a crise de 79, a Revolução Iraniana. Portanto, as majors foram para o tipo de países e Angola foi um dos países beneficiados. Então, temos que ser ativos, principalmente se tivermos um bull market, que alguns analistas dizem que pode durar alguns anos. Portanto, se nós estivermos num novo super ciclo de commodities, nós podemos vender isso. E, obviamente, olhar para o potencial que temos nesse sentido. Portanto, essa seria a minha especulação mais compatriota, que quer ver mais investimento no setor.
Muito bem. Muito obrigado, Flávio Inocêncio. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões e até a próxima. Já sabemos que o próximo mês estará por cá, então aí esperemos que seja ainda na segunda semana, né? Está cá já no próximo mês, em novembro. Sim, no final de novembro tem um conjunto de atividades marcadas, essencialmente académicas, e obviamente gostaria de estar com vocês pessoalmente, se tudo correr bem. Está bem. Vamos fazer isso, vamos procurar. José Oliveira, muito obrigado. Continuação de excelente semana e até a próxima. Obrigado. E também obrigado ao Frederico Martins Correia. Uma boa semana a todos. Obrigado por estarem connosco. Dr. Chipep, muito obrigado. Muito obrigado, Joel. E terminamos aqui mais uma edição do nosso programa. A todos, continuação de excelente quarta-feira. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.